semana a gente estava conversando sobre o quanto muda a nossa rotina e a nossa vida como um todo quando a gente junta com uma outra pessoa, quando a gente vai morar com o nosso parceiro. Como as coisas ficam diferentes e quantas coisas mudam e o quanto isso muitas vezes é difícil de conseguir conciliar e lidar com tantas mudanças e tantas situações diferentes. E na verdade a gente nem percebe que tá mudando, só que aí a gente começa a perceber que começa a existir prejuízos nessa rotina que não estavam planejados. E aí que esse casal vai se dar conta, né, que houve uma mudança nessa junção, nessa habituação que tá difícil de acontecer porque agora são duas pessoas. E é justamente sobre isso que a gente quer falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo de volta ao canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla. Eu sou o Luiz e a gente vai tentar trazer para vocês um conteúdo mais tranquilo, um conteúdo mais leve, um conteúdo mais próximo da realidade. E como a gente trabalha com desenvolvimento pessoal, rotina, hábitos, expansão da consciência, a autopercepção em relação aos processos que estão acontecendo, seja no relacionamento, nas finanças, familiares, possivelmente algum bloqueio, né, que a gente sempre vai estar falando muito aqui nos nossos vídeos, sobre crenças, sobre bloqueios, sobre prejuízos, possivelmente alguns transtornos, mas a gente vai tentar trazer de uma forma mais tranquila, uma forma mais leve e entendível, porque é percebido que às vezes a gente acaba deixando muito complexo um assunto que não precisaria acontecer dessa forma, né? E a gente está tentando trazer de uma forma mais simples, uma forma mais direta, que você consiga entender e, obviamente, da forma que a gente vê e passa, né? Porque eu acho que quando a gente passa, a questão fica mais verdadeira, porque ela fica mais palpável. Então a gente vai tentar trazer uma didática mais tranquila e entendível para vocês. Até porque ao longo desses 7 anos que a gente está no nosso relacionamento, a gente já passou por muita coisa, a gente já conseguiu resolver diversos problemas, desentendimentos, desafios, enfim, altos e baixos de todo o relacionamento, mas olhando assim de uma visão geral, a gente percebe que a gente conseguiu lidar muito bem com todos esses problemas, que não foram poucos e não foram todos muito simples e fáceis, a gente passou por muita coisa, então a gente percebe que a gente consegue lidar. E o nosso objetivo é justamente contribuir para que outros casais também consigam lidar com os desafios, porque eles sempre vão existir. E aí, se tratando de uma rotina a dois, quando a gente vai unir as nossas escovas de dente, né, a gente precisa entender que a nossa vida como um todo vai mudar, a nossa rotina vai mudar, a gente precisa de um período de adaptação, a gente precisa compreender a outra pessoa, a gente, de certa forma, vai estar conhecendo melhor essa pessoa. Porque quando a gente tá só namorando, a gente se conhece, tudo bem. Mas quando você mora junto, é uma situação completamente diferente. É aí que você vai saber como é aquela pessoa logo que ela acorda numa segunda-feira e não no final de semana. Como é aquela pessoa depois do almoço. Como é aquela pessoa quando chega em casa cansada do trabalho. Enfim, é aí que a gente vai conseguir perceber todos os pontos negativos, todas as manias, todos os hábitos daquela pessoa. E isso pode gerar desentendimentos, conflitos, pode gerar dificuldade de adaptação em uma rotina. Até porque quando a gente está namorando ou ficando, né, com essa pessoa, a gente geralmente tem pontos de encontro, né? Então às vezes vai ser só no final de semana, às vezes vai ser só na sexta-feira à noite, ou às vezes vai ser só à noite nos dias, né? Só que às vezes quando é muito pontual, e geralmente a gente pega pedaços, entre aspas, de interações, né? E não essa pessoa como ela é de fato, né? Quando acorda, quando tá de mau humor, quando tá de TPM, né? É difícil, não vai pegar o integral da pessoa. Vai ser pontos. Isso quando não é menos ainda, né? Quando às vezes é muito pontual. Eu vou encontrar essa pessoa só nas festas, ou vou encontrar essa pessoa só quando a gente sai. Então eu vou conhecer muito pouco dessa pessoa. Eu vou conhecer ela no palco, né? Como as pessoas colocam. Eu vou ver o palco dessa pessoa, eu vou me basear nisso. É óbvio que eu vou gostar muito disso. Só que aí quando a gente vai entrando mais nos bastidores, eu começo a conhecer e pode ser que talvez a gente se decepcione. Por quê? Porque existe todo um processo, né, encoberto, que você não conhece ainda, porque você acha que conhece a pessoa. Porque você teve pontos de conexão com essa pessoa.
só que nem deu tempo para você se conectar a ela. E aí quando essa rotina muda, possivelmente quando vocês vão morar juntos, aí a gente acaba tendo um susto, né? Porque aí começa a vir conteúdo que você nem sabia que existia e de fato isso, né, balança um pouco no começo, porque a gente não é acostumado e ninguém avisa também que isso vai acontecer, né? A gente só vai se adaptando e vai vendo como é possível fazer. É por isso também que muitas vezes, quando os casais vão morar junto, logo no início, tem muita discussão, tem muita briga, tem muita separação, inclusive, né? Tem muita gente que vai morar junto e logo separa. Talvez você já passou por isso ou conhece alguém assim, que eu, por exemplo, eu conheço várias pessoas que fizeram, que aconteceu isso, porque justamente vai ter essa mudança. Então vai mudar os seus horários, talvez você tinha um estilo de rotina que vai ser alterado. Você vai ter que mudar algumas coisas, porque você não tá mais sozinho, ou então você não tá mais na casa dos seus pais. Então não tem mais alguém ali fazendo algo por você, ou você deixando pra fazer a hora que você bem entender, se for o caso de você morar sozinho. É uma vida compartilhada, uma vida em conjunto. É por isso que é tão importante que o casal, por mais que é recente o nosso relacionamento, a gente não tá junto há muito tempo, mas a gente quer morar junto. Não tem problema, a grande questão é que desde o início vocês já conversem sobre objetivos de vida no longo prazo, por exemplo. Que vocês já conversem coisas mais difíceis, sobre finanças, sobre os sonhos de cada um, sobre o que eu quero para daqui 20 anos, o que eu espero da minha vida, porque se a gente não sabe isso, a gente tá andando e o nosso parceiro tá andando a vida dele, a gente só tá tentando juntar, mas a gente não está andando com os objetivos alinhados, e esse é um grande problema. Porque se o casal não estiver andando para a mesma direção, isso vai gerar conflito, isso vai gerar mais problema ainda, principalmente para alinhar uma rotina, para alinhar hábitos que sejam congruentes com esses objetivos que eu tenho. Então, pensando nessa questão de uma adaptação, né, é importante que haja essa união, que não vai ser tranquilo e nem fácil. É um processo complexo e precisa de um tempo. E não tem problema que dure um certo tempo. A gente ainda está se adaptando faz 1 ano, faz 2 anos. É isso, né? Dependendo de onde você vem, ou seja, da cultura, né, familiar, histórica, ali, da onde você vem, às vezes vai ser difícil, vai demorar realmente tempos. Isso quando você tem a consciência de que sim, opa, peraí, a gente tem diferenças, ela faz desse jeito, eu faço desse, né? Só que tende, né, quando a gente costuma perseverar nessa relação, tende a ir se organizando, né? A gente vai encaixando ali. E aí com esse alinhamento da rotina, a gente começa a ficar mais congruente enquanto casal e começa a colher alguns resultados. Só que, de novo, isso demora, né? Isso vai acontecendo com o tempo, né? É uma evolução em casal. Só que quando a gente não sabe disso, é muito comum que a gente queira ou deseje continuar como estava antes, né? Aquela vida de solteiro, aquela vida sozinho, aquela vida que... e claro, sempre vai ser muito mais tranquilo eu levar essa vida de solteiro mesmo estando com outra pessoa, porque aí eu não vou assumir muitas das responsabilidades que já existem agora na relação. E aí com isso eu também preciso mudar essa postura que eu tinha lá enquanto solteiro. Por isso a importância de eu trazer isso para a consciência. E por isso o objetivo desse conteúdo que a gente está trazendo é de você literalmente conscientizar, porque às vezes é exatamente isso que está travando a tua relação hoje, né? Você está agindo, ou talvez o teu companheiro, ou talvez até ambos, né, estejam agindo assim, estando junto, mas não tem ali uma congruência em relação ao objetivo de vocês, para onde vocês estão indo. Como estão os hábitos de vocês, a rotina, ela tá uma rotina alinhada? Quais são os objetivos que vocês têm enquanto casal e não individuais? E aí dessa forma a gente ir alinhando aos pouquinhos, porque pode demorar, não vai ser em 5 meses, 1 ano, 2 anos. Isso vai demorar porque são 2 pessoas tentando unificar uma união. É preciso um processo para que isso vá acontecendo e vá se alinhando. E justamente essa conexão, ela vai ser crucial, mas também não significa que você vai ter que abandonar os seus sonhos individuais. O que acontece quando a gente está num relacionamento é que, por exemplo, os meus sonhos se tornam nossos sonhos e os sonhos dele se tornam nossos sonhos. Ou seja,
a gente vai abraçar o sonho da outra pessoa e a gente vai trabalhar em conjunto para conquistar. Então a gente vai ter os nossos objetivos e sonhos individuais também, e a gente vai ter os nossos sonhos em casal, digamos assim, se você preferir fazer essa classificação. Mas no final das contas vai ser tudo a mesma coisa, vai ser tudo um único objetivo que vai ser trabalhado para que a gente consiga conquistar. E aí a gente vai alinhando os nossos hábitos, a gente vai alinhando a rotina, a gente vai alinhando o que a gente precisa fazer para chegar até lá. E aí sim a gente conseguir ter uma rotina que seja satisfatória para os dois, para que a gente consiga ter sonhos dos dois sendo realizados. E assim a gente não vai deixar uma pessoa totalmente frustrada porque não está realizando os seus sonhos em prol dos sonhos da outra. Não assim que funciona, porque relacionamento é doação, mas não é doação apenas de uma parte, é de ambas as partes. Os dois lados precisam estar dispostos e comprometidos a construir uma vida a dois, a se doar pelo seu parceiro. E é isso que faz toda a diferença, inclusive na rotina, no dia a dia, para resolver problemas, para qualquer situação quando a gente fala de relacionamento. Então, pensando nesses pontos que a gente trouxe para vocês, é importante que você olhe para qual está ou não acontecendo na tua relação, para que você comece a discutir com o seu parceiro, lembrando aí a questão da conversa, que é muito importante. Você traga para o seu parceiro ou envie para ele esse vídeo, para que vocês comecem a olhar de forma diferente para esses processos, com o objetivo de ir alinhando essa rotina aos pouquinhos. Porque às vezes você está no 3º mês de relação, no 5º mês, no 1º ano da sua relação. Então é mais do que comum que isso esteja acontecendo. A gente está no 7º ano e ainda tem coisas que a gente está trabalhando. Então é importante que... Eu acho que sempre vai ter, né? Eu acho que é uma busca infinita, né? Aquele projeto vitalício. Você vai até o final da vida melhorando essa relação com o seu parceiro. Só que para isso você precisa saber o que, né? Para onde olhar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente vai estar trazendo mais conteúdos como esse. Se você tiver alguma sugestão também de vídeo, você pode deixar aí nos comentários. Que a gente vai estar tentando responder e trazer a nossa experiência, né? Que eu acho que é muito válido, porque a gente já sentiu, né, bastante coisa e vai sentir muito ainda. E aprender com nesse processo. Para a gente estar trazendo novos vídeos aqui e com isso a gente gerando e agregando valor para outras pessoas. Se você não for inscrito ainda aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, já deixa seu like se você gostou desse vídeo e a sua sugestão aqui nos comentários. Agradecemos muito pela sua atenção e até o próximo vídeo. Até mais!